Nani, hoje a gente está aqui com duas pessoas fantásticas. A gente vai conversar sobre um modelo novo de negócio, uma embalagem nova para um modelo de negócio muito interessante na parte de construção civil. Então fica com a gente que vai ser bem bacana, né? Vamos embora. Fica aí. E hoje estamos com a Cristina e o Daniel, que vão contar primeiro um pouquinho da história deles, né? E como eles chegaram à condução, à criação desse novo business que eles atuam hoje. Cris. Oi, gente. Olha, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Bom, né, eu sou Cristina Gravina, eu sempre gosto de falar o meu sobrenome também, né? Eu acho que para o mercado isso é importante você ter essa identidade. Vou falar um pouquinho de mim, né? Leonina, tenho 46 anos, esse ano eu passo 47 anos, mãe de 2 filhos, uma filha já indo para a faculdade, um outro mais novinho, casada e atuante no mercado imobiliário durante muito tempo, mas eu sempre gostei muito de fazer várias coisas, né? Então sempre tive sonho de ter várias profissões, ser astronauta, professora, arqueóloga, arquiteta, advogada, engenheira, e sempre fui uma pessoa bastante curiosa, né? E trabalhei durante 25 anos dentro do mercado corporativo, né? Então eu trabalhei em grandes empresas que eu tenho muito orgulho, né? Gafisa, Brobel, Tegra, Opportunity Imobiliário. E há 2 anos eu saí, né? E resolvi empreender. Eu senti que eu não cabia mais dentro de uma caixinha corporativa, fazendo e gostando de tantas coisas diferentes, tendo trabalhado em várias áreas, produto, incorporação, legalização, montagem de área comum, marketing, assessoria de imprensa. Eu falei, opa, eu acho que é o momento de eu começar a ter coragem de sair da caixinha corporativa. E aí comecei a trabalhar, abri a minha primeira empresa, que foi a Aura Mais, consultoria e gestão. Hoje eu tenho vários clientes dentro do mercado imobiliário, né? Devido à minha experiência em grandes áreas, não só no Rio de Janeiro, mas Espírito Santo, Brasília, Búzios, Miami, que eu cheguei também a trabalhar junto com o Opportunity Law Development Group. E eu falei, bom, eu vou trabalhar como consultoria. Hoje eu tenho clientes também que estão na minha carteira, Alphaville, Ombrello, a Cauper, e comecei a trabalhar, e dentro disso daí, com aquela vontade de fazer muita coisa, né, conheci o Daniel, onde a gente abriu outras empresas, e a gente viu oportunidades de novos negócios. O Daniel vai falar um pouquinho como ele é também, porque você vai ver que é um perfil muito parecido. Ele também trabalhou, né, muito tempo dentro da parte corporativa, e há mais tempo do que eu, né, quando ele tinha 30 anos aí, já vão quase 15 anos, né, ele resolveu sair dessa bolha e começar a empreender. E aí quando a gente se conheceu, a gente viu, bom, temos algo em comum. Deu match. E aí ele vai contar um pouquinho como ele é também, gente. Então fala pra gente, Dani. Vamos lá. Eu sou o Daniel, sou filho de um engenheiro civil, de uma professora. Tenho 2 irmãos, o mais velho, o mais novo. O mais velho é engenheiro civil também, só que ele saiu do mercado corporativo e foi para o BNDES. O mais novo fez marketing, também trabalhou no mercado imobiliário. Casado, botafoguense, tijucano, né, Cris? Católico. E a gente, desde infância, né, eu lá em casa com meus irmãos, a gente sempre vivenciou muito o mercado imobiliário por conta do meu pai. Meu pai, como engenheiro civil, ele começou como estagiário e depois virou diretor de uma construtora chamada, na época era Gomes de Almeida Fernandes. Sim, conheci muito. Então a gente sempre lá em casa viveu muito esse mundo do mercado imobiliário, e isso ficou muito da nossa cachaça ali. A gente ficou naquele dia a dia e que para onde a gente ia, ou tinha que parar para ver a obra, ou tinha que parar para ver um stand, e a gente sempre viveu esse mundo, né? Mas acabei atuando no mercado corporativo até 2010, 2011, por aí. E aí, de fato, como a Cris fala, eu estava me encolhendo para caber. E isso aí chega uma hora que começa a incomodar e começa a travar um pouco a gente, né? A gente perde um pouco do brilho. E aí a gente foi para um lado bem difícil, que é o lado de empreender, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse lado nosso.
Então conta pra gente, quem nasceu primeiro, a Beauty Capital ou a Beauty Company? Ela nasceu juntas, né? Assim, porque são funções totalmente diferentes. A Beauty Company, ela é muito voltada para a construção de stand de vendas, que quando eu terminei meu ciclo no mercado corporativo, a primeira empresa que eu abri foi para fazer stand de vendas, né? E aí, voltando um pouquinho, como meu pai era diretor de construtora e eu vivenciei muito esse mundo, meu irmão também atuou, na época, um dos primeiros estágios do meu irmão foi na Gafisa. E quando eu entrei no mercado, eu entrei, fiz os meus amigos, então tinha os amigos do meu pai, os amigos do meu irmão e os meus, né? É muita conexão. É muita conexão. Então, quando eu me vi um pouco fora ali daquela caixinha e fui trabalhar com stand de vendas, eu tinha um relacionamento gigantesco dentro do mercado imobiliário. Sim. E ali foi, de certa forma, fácil, porque a gente consegue... Né, a porta já estava aberta, né? Eu acho que hoje a gente fecha muitos negócios por conta do relacionamento, né? Certeza. Então, pela confiança. Então, eu sei quem é você, eu sei o que você já fez, então já está com 80% do caminho andado. Então, agora é seguir em frente. Então, foi assim que eu comecei. De fato, eu tinha 31, 32 anos já construindo stand de vendas. E assim, a rede era gigante, né? Era enorme. E depois, quando eu fui conhecer a Cris, eu descobri que ela já tinha trabalhado com meu pai e com meu irmão. E a gente não se conhecia. Exatamente. Não, e eu conheci ele numa oportunidade também, já trabalhando como consultora. Eu fui implementar a área imobiliária de uma estruturadora de negócios. Eles queriam ter uma imobiliária multimarcas e eu fui implementar esse site, esse CRM para venda desses imóveis. E os imóveis que eu começaria a comercializar eram principalmente da incorporadora do Daniel, que era a D2J. E aí, trabalhando os imóveis dele, eu conheci o Daniel, a gente viu toda essa sinergia e essa vontade, né, de trabalhar em outros negócios que não fosse somente o mercado imobiliário como a gente conhece, né? Como o Ricardo falou, foi uma forma diferente da gente enxergar o mercado imobiliário, né, Dani? Isso é muito legal, Ricardo, falar, entender o mercado imobiliário diferentemente do que a gente conhece, porque eu vou falar do meu lado, né, que é o lado da venda direta do imóvel, né, ali a relação incorporador-cliente. A gente entende um mercado imobiliário basicamente como compra de terreno, aprovação de projeto, estande de vendas, coloca para vender, vendeu, começa a subir a obra, entregou e fim. Só que o mercado imobiliário, ele é muito maior do que isso, né? O mercado é responsável por grande parte do emprego do Brasil hoje, é o mercado imobiliário, né? Porque quando a gente se colocar assim num mapa aqui, começar a desenhar todas as conexões que o mercado imobiliário faz, são infinitas conexões, e por isso até que eles estão aqui, porque eles entenderam essas conexões e vão além desse olhar que eu tenho, que eu e o meu time tem. Exatamente. Então eu quero fazer uma pergunta para eles. O que a BTS tem a ver com o mercado imobiliário? Porque BTS, para mim, é aquele grupo sul-coreano. Os cantores, exatamente. Pois é, não é isso. A Beauty Company, né, que é a Beauty Capital, perdão. A Beauty Company é outra empresa que a gente tem, que a gente depois fala um pouquinho para vocês, mas a Beauty Capital, né, ela surgiu logo quando a gente se estreitou, né, estreitou o nosso laço, a gente construiu a Beauty Capital, porque a gente viu uma oportunidade de negócio diferenciada. Que o que significa o BTS, né? Você brincou aí, mas as letras, eles significam Build to Suit, é você construir sob medida. Mas o que é isso? Eu personalizar um apartamento? Não, é um outro mercado. A gente não está falando de mercado para moradia, a gente não está falando para esse nicho, né, da família, não é isso. Quando a gente fala de Beauty Capital, a gente está falando basicamente de 3 stakeholders. A gente está falando do dono do terreno, a gente está falando do varejista ou do empresário que quer expandir a sua rede, e a gente está falando do investidor. A gente precisa necessariamente desses três stakeholders, e nós, como Beauty Capital, a gente faz justamente essa estruturação e essa conexão desses três. Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem um cliente que ele é dono de imobiliário. Primeira coisa que ele falou para mim é o seguinte: eu quero expandir, eu quero construir uma nova sede para minha imobiliária aqui no Rio de Janeiro, mas eu não quero comprometer, né, o meu dinheiro, eu não quero comprometer a minha parte financeira, eu quero locar.
como é que a gente pode fazer isso? Eu só entendo de comprar e vender carros. A gente falou, não, a gente tem a solução. Primeiro, a gente sabe qual o melhor lugar, né? Lógico, vai depender do seu segmento, mas a gente sabe, até pela nossa experiência do mercado imobiliário, quais são as regiões que estão valorizadas, as que não estão. Às vezes a gente tem informação antes mesmo de uma valorização, por conta do imobiliário tradicional. A gente conhece quem tem os terrenos. A gente conhece muitos investidores que gostariam de investir nesse negócio para fugir, né, do investimento de um fundo imobiliário, por exemplo. O nosso negócio é um pouco diferente. E a gente tem toda a expertise para construção, né? Então, o que a gente, para construção, para legalização do imóvel, então a gente conseguiu unir, né, essas três coisas. A gente favorece o empresário ou o dono, né, de uma rede varejista, que ele vai locar aquele imóvel. A gente favorece o investidor, porque ele vai ganhar em cima da rentabilidade daquela locação, né? E quem está vendendo o terreno também. Né? E a gente que vai estar ali administrando como a Build Capital, então ninguém vai ficar preocupado em ter que receber boleto, a gente vai fazer toda, né? A gente faz toda a administração. Então a gente viu nisso uma grande oportunidade, principalmente, né, o que o Dani sempre fala, né? Quem compra o terreno, Dani? Quem compra terra não erra, né? Exatamente. Esse é o ditado antigo do mercado imobiliário. Para além do investimento num fundo imobiliário. Porque é mais tangível. Sem dúvida. É seu. Ele está olhando, falou, ok, o meu dinheiro está aqui, nessa grama, vai virar essa parede e vai virar uma concessionária de carro. É isso. Exatamente. Eu sei os dados do contrato, eu sei quem é que está locando, eu sei quais são as garantias que o locatário está me dando de garantia para honrar aquele compromisso. Então, um investidor, ele tem acesso a todas as informações e ali ele tem até a opção dele locar sozinho, ele entrar com outros investidores, porque às vezes o cara tem um capital que ele é insuficiente. Então, a gente junta os outros investidores e a gente entra naquele negócio, naquela operação. Então, o camarada que tem o terreno, ele pode falar, ok, eu estou descapitalizado, eu tenho o terreno. Isso. Eu não posso construir, e eu tô lembrando, isso aconteceu numa concessionária Mitsubishi, ali na Barra. Eu estou descapitalizado, aí vocês trazem investidores, constroem aquele prédio. A partir do momento de construído, ele é algo a ser locado. A concessionária fala, ok, eu estou estabelecida, eu tenho garantias, eu posso locar, e vou fazer um contrato a longo prazo que vai remunerar o investidor e vai remunerar também aquele terreno que estava literalmente parado, que ele nada conseguia fazer. Exatamente. Na verdade, é um novo modelo de investimento, não um novo modelo, né? Mas assim, é um modelo que é desconhecido. É um modelo de investimento. O pessoal tem falado muito do Airbnb, que é uma locação de short stay, onde você tem a sua rentabilidade e você tem as suas taxas para pagar, você tem, né, os altos e baixos, né? É um modelo que você não tem uma rentabilidade previsível, tem horas que você ganha muito, mas tem horas que você está em baixa. Então, é um modelo de investimento. O que a gente está trazendo com o BTS é um modelo que ele é a longo prazo, são contratos de 10 anos a 20 anos, né, até renováveis. Ele é previsível, porque a gente sabe qual é o valor que está sendo locado e para aquele período. E além disso, o investidor tem a valorização do imóvel, porque ele coloca o dinheiro ali, ele é dono daquela terra. Daqui a 10 anos, 20 anos, por algum motivo não renovou o contrato ou não quis alugar para ninguém, o terreno continua sendo nosso e a gente pode fazer um empreendimento imobiliário, pode locar para uma concorrência ou para outro fim. Então a gente está falando de um modelo de investimento que é pouco falado, que pouca gente sabe. Exato, é pouco divulgado, muitas pessoas não têm esse conhecimento, né? Isso. Mas aí vocês falando agora sobre, eu fico pensando, a gente tem recebido, por exemplo, alguns clientes, né? Ou potenciais clientes internacionais, que vem com essa mentalidade de fora para cá e fala assim, não, eu não quero comprar um apartamento para ficar rentabilizando no Airbnb, eu quero comprar o prédio inteiro e alguém que construa para mim e isso. Essa mentalidade de fora, a gente já tem recebido esse tipo de cliente. Sim. E aí muitas vezes a gente fica, caramba, onde é que eu vou achar isso para fechar essa conta? Sim.
Então, ó, pessoal... Pra não deixar a oportunidade tá aqui, passar. Vamos fechar a conta. A conta tá Isso, é isso aí. Não, e exatamente. uma coisa legal também, né? Quando a gente pensa nisso, a questão da solidez, né? Ele falou que você tá ali, você tá olhando Exato. o seu edifício, a sua loja crescendo, a sua concessionária crescendo. E o interessante também, né? Até na escolha do cliente que eu vou colocar ali. Então, assim, a gente não vai escolher, por exemplo, né? Um cliente que é uma marca muito nova, que ainda não foi validada, até para não colocar em risco, né, aquele negócio. Então, assim, a gente trabalha, né, com várias redes de escola que já tem ali o portfólio dela já há muitos anos. Então, assim, a gente tem a certeza que ela vai honrar com aquele contrato a longo prazo, né? A própria concessionária, como a gente falou, redes de farmácias já consolidadas, academias já consolidadas. Então, a gente também tem esse cuidado, até para poder honrar os 10, 20 anos de contrato, e que mesmo assim, caso eles precisem sair antes, para um investidor é uma segurança, porque ele minimamente tem que pagar o investimento. Então, é algo que realmente está ali, está no papel. E outra, se eu sou um investidor e eu não quero mais, né, participar do negócio, é algo muito juridicamente fácil, né? A gente monta um grupo e pode entrar e sair investidores diferentes ali, né? Então, isso também é algo que coloca de pé uma coisa muito atrativa, né? Que realmente, como o Dani falou, não é muito comum, e eu acho que mais do que isso, não é estruturado da maneira correta, né? Empresarial. Tem muita gente fazendo caseiramente, mas ninguém colocando de fato assim um know-how, uma experiência de mercado imobiliário como a gente eu acho tem. que vocês fizeram uma coisa interessante, porque, como eu falei no começo, vocês fizeram uma embalagem muito bem feita para uma parada que já existe. Isso já existe. Né? Os portugueses, Fazer isso. avô, bisavô meu, Exatamente. já faziam isso. Sim. Exatamente. Só que agora está modelado para uma realidade contemporânea Exatamente. e que super funciona. Até o momento de Brasil, porque de repente você para e fala assim, legal, mas cadê o dinheiro? Como é que estão as coisas? Vamos juntar aqui esse com mais esse, com mais esse. É isso. Pronto, o negócio saiu. Exatamente isso. Eu sou um investidor, você arrumou um trabalho para fazer Ou igual eu seu tenho um pai. terreno e não sei o que fazer. Deixa eu passar lá na obra, eu sou só investidor, eu não estou fazendo nada, eu estou indo à praia, eu estou... Não pelo lado negativo, Sim, né, que a sim. gente ouve falar por aí, a gente vê muito coach nas redes sociais. Assim, controla a tua loja por joystick. Não, cara pálida, não vai controlar a tua loja por joystick, porque vai dar ruim. Mas funciona, olha, no caminho da praia, você dá uma passadinha lá numa obra, numa coisa que existe, vê se está batendo. Você não precisa entender de engenharia, mas você está batendo. Aquela parede foi construída, estava dizendo lá no cronograma que era essa semana. Liga lá para vocês e fala, olha, eu não vi a parede construída. Não, relaxa, a parede sobe num dia, cara. Relaxa que até sexta a parede vai estar lá em cima. É É isso. isso. Exatamente, essa é a ideia, juntar as pontas, né? Porque esse projeto ele é interessante para o cara que vai expandir. Então, a gente lê aí algumas matérias. Tal marca quer abrir 300 lojas nesse ano. Exato, acontece muito. Como é que ele vai abrir aquelas 300 lojas mexendo no caixa da empresa? Muitas vezes ele fala, cara, eu poderia até abrir 600 se eu pudesse usar o caixa De onde? de Porque outros. demanda eu tenho. Exatamente, exatamente. E aí a gente vai usar esse know-how, porque quando a gente conversa com o investidor, a gente tem um pool de investidores e classifica esses investidores, até pelo ticket dele. Então, se for um negócio muito pequenininho, a gente está falando de 5 milhões, eu posso botar um investidor de 5, posso botar 5 investidores de 1 milhão, como eu posso botar 10 investidores de 500 mil. 500 mil, exato. Então, dependendo do negócio, eu vou olhar para essa minha lista de investidores, eu vou definir ali como é que a gente vai tratar isso, de qual vai ser o interesse de cada um, e a gente consegue compor. Né? Fazendo essa composição, a gente adquire o terreno, adquire o bem, e obviamente quando a gente faz isso, a gente já faz isso já conversando com a rede de expansão, já com o contrato assinado, então a vacância é baixa ou zero, né? Porque a gente já compra o terreno já com contrato de intenção de locação. Como é que já começa? É algo definido, é isso que eu ia perguntar, porque você compra já com a definição de Sim, algo. esse é o segredo. Como que começa? Qual é
ponto de partida. Então, a gente já conversou já com isso aí, essa história de BTS, parece que é muito fácil. O que a gente está falando aqui é uma coisa muito, é só fazer isso. Mas, na verdade, a gente está há 3 anos estudando como é que é o processo, né? E tem muitas questões jurídicas, muitos detalhes que a gente tem que ter esse cuidado. Mas, assim, para o povo entender como é que a gente trabalha. A gente tem a demanda do varejo. Então, a rede de escola, tem uma rede de escola que tem 20 marcas, né, de escolas. Então, eles têm 80 escolas espalhadas pelo Brasil. Das 80, 30, 40, mais ou menos, são BTS. Para vocês terem uma ideia de como é que funciona. E elas passam, poxa, eu preciso expandir aqui para Jacarepaguá, para Niterói, preciso de um terreno de tantos metros quadrados, preciso de uma área construída de X. Tantas salas de aula. Exatamente. E vocês já sabem a disposição, vou ter que ter um refeitório, vou ter que ter isso. Sim, isso. Localização, né? Eles trazem pra gente. Tem um banco de terrenos. Temos. Sim. A gente já está montando, a gente já tem um banco de terreno, mas a gente tem vários outros parceiros que têm um land bank em casa. Então, quando a gente tem uma demanda, a gente procura no nosso, quando não tem no nosso, a gente vai buscar. E o que a gente percebeu, né, Nani e Ricardo? Que normalmente, né, quando você está numa incorporadora, chegam muitos terrenos pra gente. E às vezes o que não serve para incorporadora, para um BTS faz super sentido. Então, assim. Perfeito, para mim tá fazendo sentido, porque esses terrenos chegam também. E eu levo pro incorporador. E aí não cabe no incorporador, mas de repente para vocês. Às vezes no BTS, uma escola, né? A gente tem uma escola aqui que ela quer 800 metros quadrados de área construída. Aí você pega um terreno pequeno, faz ali 4 pavimentos de 200 e você consegue fechar. Uma conta que para incorporação não vai fazer sentido, né? Sim. Então as áreas de compra de terrenos da incorporadora acabam colocando isso de lado. Então a gente, com esse network, né, que eu acho que é o que a gente tem de mais rico e precioso, a quantidade de gente que a gente conhece. A gente chega para as empresas e fala, olha, eu tenho essa demanda aqui. Se você tiver, passa para mim, nesse local, com esse tamanho. Então a gente tem conseguido, né, capitanear muita coisa interessante nesse sentido, entendeu? E o mais legal disso tudo, na minha opinião, é porque é uma coisa que eu senti falta quando eu tive a minha incorporadora, né, consultora incorporadora. Porque quando a gente constrói, vai fazer um empreendimento imobiliário, a gente abre aquela SPE, né? Constrói, vende e entrega. E depois começa tudo de novo. Né? Então a gente está sempre recomeçando. É um ciclo ali de 3, 4 anos, da prospecção até a entrega, dá mais ou menos uns 3, 4 anos, e a gente entrega. E aí, obviamente, pega o resultado, distribui, né, entre os sócios, os investidores, mas você está sempre recomeçando. Essa ideia do BTS, ela me tira um pouco essa sensação de recomeçar. Ela me passa a sensação sempre de ficar empilhando. Então eu vou empilhar contratos de BTS. Então eu espero daqui a 10, 15 anos você ter um número de 15, 20, 30, 40 contratos de BTS me gerando uma renda passiva. Incrível. Então a gente começa a abrir ali uma cabeça de que a gente sabe que no Brasil a gente tem algumas deficiências, né? Vamos falar do INSS, né? Como é que as pessoas se aposentam hoje? Com o dinheiro que você recebe de aposentadoria é suficiente para pagar um plano de saúde, condomínio e aluguel? Bom, nós aqui não vamos nos aposentar. Não, porque dizem que o pessoal rouba o dinheiro do INSS. Eu ouvi uma história dessa. Não tá ali na Eu não tenho essa ilusão. Então, já tô buscando outros meios de me aposentar. Então, um dos meios que a gente pensa é exatamente esse, é investindo em BTS, porque são contratos que te dão uma segurança de 10, 20 anos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Claro. Eu gostei dessa ideia porque você tangibiliza a oportunidade para várias pessoas. Você falou dos 500 mil, de repente junta 10, 20 pessoas com os 500 mil, ok, ficou viável. Mas esse desencaixe precisa ser de imediato? Por que eu te pergunto isso? O camarada tem 100 mil. Ele tem 100 mil. Não, ele tem 100 mil. Sim. Mas ele está vendendo um apartamento, está esperando a venda de não sei do que, e aí você monta um cronograma para que ele invista. Então, mesmo quem está ali assistindo a gente, tem 100 mil na mão, mas a possibilidade num período de 1 ano, num período de 6 meses... Tem 500 mil, mas está imobilizado. Isso. Então eu consigo desmobilizar esse dinheiro em 1 ano. A gente consegue fazer algum tipo de negócio? Consegue, claro. É o fluxo financeiro do negócio. Então ele não precisa estar com os... Vamos falar assim, né? Mas entenda-se a proporção que for. Ele não precisa estar com 500 mil na mão para iniciar, porque às vezes a pessoa assiste ali,
e fala, ah, tá, mas não é para mim. sim. Não é para mim porque eu tô com 350. Se eu até vendesse esse carro, eu botava esse dinheiro e andava de Uber de boa. Sim, porque Faz sentido, eu vou empilhar e eu vou ter dinheiro lá na frente. Não, assim, no desembolso não precisa ser na cabeça. Porque nesse período que a gente compra o terreno, constrói o nosso BTS, isso leva muito tempo. Isso leva, às vezes, 6 meses, 7 meses, 8 meses. Né? Então, assim, e dentro do nosso grupo, né, dentro do nosso... A gente consegue fazer uma composição de pagamento entre os investidores que comporta a entrada de outra pessoa que tenha interesse. Então, assim, não é obrigatório ter os 500 mil na mão, e 500 mil é um exemplo, pode ser até às vezes menos. Porque às vezes uma farmácia, ela custa às vezes até menos do que isso, dependendo da região, dependendo do tamanho do terreno, né? Então a gente consegue comprar ali aquele terreno, consegue parcelar a compra do terreno. Enfim, a gente tem alguns mecanismos que a gente não precisa aportar o dinheiro inteiro no negócio Você tem inicial. o fluxo também de desembolso da obra, né? Então Sim. a obra a gente não vai precisar desembolsar 100% na largada, como ele falou, nem o terreno, porque você vai ter uma forma talvez até parcelada do terreno, e a obra também. Então, Então vamos lá. isso pode ser pulverizado. Não tinha o dinheiro todo, Uhum. mas tem a capacidade de se alavancar e trazer esse dinheiro. Isso. Os outros 19 têm. Aí fala assim, e se ele fraquejar no meio do caminho? Bom, se ele fraquejar, eu imagino, vocês me corrijam. Tá. Se ele fraquejar no meio do caminho, o grupo aqui pode se alavancar e aportar essa diferença, então a obra não para. Ou eu posso substituir esse investidor e até mesmo um de vocês que está com uma cota passar a ter duas. Pode. isso. Sim, exatamente. Ou ele diminui o percentual dele da cota. Ele botou 50% que ele queria, então, em vez dele ter 10%, ele vai ter 5%. Tá. Então é viável, eu acho muito interessante no momento que a gente passa, Nani, por uma questão toda que está exposta, escancarada na mídia, o problema do Master, o problema do INSS. Peraí, deixa eu segurar e botar debaixo do colchão. Não, debaixo do colchão não, vamos pensar em alguma coisa. Mas aqui você está imobilizando, é uma forma segura, o contrato é longo. Ricardo, o seu pensamento é corretíssimo. Existem, né, várias formas seguras de você investir. De fato, você citou bem os portugueses, eu sou neto de português. O Rio de Janeiro né? É verdade. E judeus também, né? A gente pega o mercado imobiliário, né? Quantidade de judeus. Então, assim, de fato, não vejo gente perdendo dinheiro com o mercado imobiliário, né? Eu acho que é um investimento seguro, que você vai colocar ali naquele terreno e aquele terreno não desvaloriza. Né? Historicamente, o imóvel, né? O mercado imobiliário valoriza acima da inflação. Sim. Historicamente é isso. Então, além da rentabilidade, da locação, o teu bem está sendo valorizado. Né? Isso. Então isso é bem interessante. E quando a gente fala de escola, quando a gente fala de uma concessionária, quando a gente fala de um hospital, a gente está falando de uma locação, não está falando de 5 mil, 10 mil, a gente está falando de uma locação de 100 mil por mês, 200 mil por mês, 350 mil por mês. São locações robustas. Então quanto maior o percentual que você entra, você vai protegendo a sua... Exatamente. E não tem... assim, eu estou imaginando aqui, não tem, eu não sei se eu estou interessado, mas eu acho que não. Eu tenho que valorizar o passe, mas não dá para você falar que você precisa de um terreno no Leblon, ou que você precisa de um terreno em Copacabana, ou que você precisa de uma área no centro. De repente ele pode estar em Marechal Hermes, porque uma farmácia precisa existir em Marechal Hermes. Colégio, farmácia, hospital, academia, gente. Oficina, concessionária, tudo isso você tem em todos os lugares. E não estou falando só do Rio de Janeiro. Eu estou falando também, não é só do estado do Rio de Janeiro, estou falando do Brasil. Porque as redes de escola que a gente conversa, tem em Brasília, tem em São Paulo, tem em Salvador, tem em Porto Alegre. Ótimo. Então, assim, a gente está falando, não estamos fechando
né, a nossa porta para a cidade do Rio de Janeiro. Esse tipo de modelo de negócio ele funciona no Brasil inteiro. Sim. Até porque ela atinge vários padrões. Por exemplo, ele falou essa rede de escola. Ele tem 20 marcas diferentes, que pega desde escolas na Barra, de alto padrão, Zona Sul, até Macaé, Maricá, São Gonçalo. Então a gente tem demanda para outros locais que às vezes o mercado imobiliário ainda nem está olhando, mas já tem demanda. Então se ele está ali assistindo e tem um terreno e fala, e o que a gente faz com esse terreno que ninguém compra? É isso. É porque é a grande verdade. Exatamente. Mas o terreno vale 1 milhão, tá? Vamos tentar vender por 500 mil. Aí não aparece ninguém por 500. Oferece por 200, não aparece ninguém por 200. Você vale quanto pagam. Hoje nem 200 estão pagando nesse teu terreno de 1 milhão. E às vezes Deixa eu tentar fazer isso virar algum negócio. Não, eu já tenho um terreninho aqui que Então eu acho que é ela, viu a primeira. a gente tem demanda de é 200 metros pequeno, mas é uma quadrados. localização maravilhosa, só que ele é pequeno para incorporador. Então o incorporador não quer, porque ele é pequeno. Mas a localização é deusa. Excelente. É isso. 200 metros quadrados eu coloco para farmácia. Né? A gente tem cliente aqui querendo um terreno no Meier de 200 metros quadrados. Né? Então, Vamos assim, achar, tia. isso é muito... Exatamente. Então, quem tiver terreno pra gente, a gente tem clientes que querem tamanhos diferentes, localizações diferentes, né? Então, áreas diferentes. É muito bom, entendeu? Não, e a gente faz uma avaliação, porque a gente entende muitas vezes, quando a gente recebe aquele terreno, a gente sabe qual é a vocação daquele terreno. Né? A gente consegue fazer um estudo rápido para saber se ele vai ser mais bem aproveitado por uma incorporadora ou para um BTS. Né? E a gente consegue fazer esse link também. Isso é ótimo. Olha só, pra Cris, gente. você disse que você não cabe numa caixinha. Quais são os negócios, quais são as oportunidades que estão aí? Não que seja o teu momento dessa oportunidade, mas quais são as oportunidades que você vê nesse entorno, nesse ecossistema que hoje vocês atuam, que você pode dizer assim, se tivesse alguém me prestando serviço de limpeza, se tivesse alguém me prestando serviço de análise de solo, se tivesse alguém me prestando esse serviço, eu ia voar muito mais e ele também ia ganhar dinheiro que está faltando no mercado. O que eu penso? A gente pensa muito, né? Eu acho que isso já é uma convergência, não vou usar mais tendência, porque hoje o mundo é muito rápido e a gente realmente tem que convergir. O pensamento muito centrado no cliente. E a gente tem muito isso, né? Muito pela confiança que as pessoas têm na gente. As pessoas chegam, Cris, vocês têm a empresa do BTS ou a Build Company, que é a empresa de estande de vendas, que a gente falou um pouquinho aqui para vocês. Mas eu queria não só construir. Eu queria alguém para montar, eu queria alguém para limpar, eu queria alguém para fazer a parte de infraestrutura. Não tem como você trazer também esse pessoal para estar junto? Isso acontece a mesma coisa no BTS. Então, a nossa intenção é desenvolver aquilo ali para rentabilidade. Talvez a gente nem venha fazer a construção. Então, se eu tenho um construtor parceiro, ele entra junto com a gente. Se a gente tem uma empresa na parte de refrigeração, ela entra junto com a gente. Então, você usou muito bem esse trabalho, né? Eu acho que esse ecossistema e essa visão 360 que a gente tem do negócio e essa visão principal, que é atender o cliente, isso ajuda muito a gente estar diversificando essas nossas parcerias, entendeu? Falei muito com você, eu acho que eu tenho muito isso na minha cabeça e o Dani também. A gente somando, a gente multiplica, né? E é muito bom essa questão do fora da caixa, porque a gente aprende a não ganhar nada sozinho. Então a gente quer todo mundo junto conosco. Vocês não têm ideia do quanto esse conteúdo vai ser importante para o time de vendas. É um dos mais importantes que a gente tem conversado aqui, tá lá em cima na prateleira. De verdade, porque assim, sempre aparece algum dos nossos corretores, entra em contato, me procura, e aí eu falo, poxa, esse terreno não vai interessar o incorporador. Porque eu sei que aquele bairro não está no momento de mercado, mas já pro negócio de vocês, talvez faça todo sentido, porque vocês têm os comércios que precisam de terrenos nesses lugares que hoje eu não consigo construir um prédio. Exatamente. A mesma coisa Mas precisa de um colégio. Uma incorporadora vai desenvolver um bairro, né? Bom, vão ter aqui 4.000 unidades. A própria Cowper, que você atua com eles, é um bairro, a Cris, construção de um olha bairro. só, vão ter 4.000 unidades daqui a 2 anos. Tem alguns terrenos aqui que estão sobrando para incorporar. Será que você não tem uma rede de mercados que se interessa a vir para cá? Uma clínica que se interessa a vir para cá? Uma escola? Isso né? está acontecendo agora no Ilhapura. Sim, O exatamente. Ilhapura está vivendo esse momento. Ele Exato. teve lá um momento dele meio, né, esquecido. Agora ele está lá no auge.
E o que Teve ele fez? construção de colégio, agora vai vir no mercado até o fim do ano, com certeza nesse modelo de negócio. Ele trouxe serviços para perto e isso valoriza Cara, o imóvel eu dele. estou gostando muito dessa conversa e tem uma coisa muito interessante, porque vocês são especialistas no que vocês estão fazendo. Quando uma concessionária de carro, por exemplo, vai construir, o dono se envolve, aí o dono seleciona um amigo, um conhecido que tem uma construtora, e aí a construtora apresenta para ele um determinado valor, olha, vai custar 5 milhões para você fazer essa construção. Ele fala, nossa, caramba, não dá para ser 4, não? Aí o cara fala, dá, vamos aumentar o pé direito aqui, e vamos fazer sem ar-condicionado, e a acústica também você faz num segundo momento, e isso ou aquilo. Ah, tá ótimo, então eu economizei aqui 1 milhão. Agora, depois que a roda girar, vamos pensar todo mundo na boa intenção. Sim. A roda girou, eu vou lá e ponho o ar-condicionado, eu vou lá e faço um tratamento acústico. A grande verdade é que você não faz. É isso. Porque a roda girou, você, o ongoing, não vai. É isso aí. Então, o profissionalismo de vocês vai ajudar, vamos agora novamente falar num ecossistema, mas num ecossistema maior. Onde vocês vão dizer assim, gente, olha só, não dá para você pendurar split numa concessionária, ou não dá para você fazer aquela refrigeração que tem água e sopra um ventinho, porque o teu carro vai apodrecer, vai ficar com murrinha, a umidade vai ficar tão alta. Um carro zero com murrinha, né? Aquele cheiro de... Sim. E você vai contaminar os seus vendedores, principalmente a turma lá dentro. Por que você não pensa? Vamos pensar aqui numa solução mais econômica, mais profissional. É isso. Mais inteligente. Porque vocês aprovam. Isso. Sim. E para aquela história de Começar o meia corpo bomba, de né? bombeiros cria um monte de problema. A prefeitura cria um monte de cria problema para quem quer fazer coisa errada. Exato. E pra quem não entende o que está fazendo. Aí quem não entende fala, é problema que ele está inventando. Amigo, não. Ah, mas por que essa norma diz que tem que ser isso? Para alguém ganhar dinheiro. Não, amigo, é porque houve um estudo. Além de engenheiros para construir aquela norma, teve componente da sociedade civil, Sim. que é um médico, que é uma dona de casa, que participou junto à ABNT da construção daquela norma. Exatamente. E que fez esses questionamentos. Não, isso é um exagero, isso não precisa. Ah, tá bom, então vamos botar uma renovação de ar um pouquinho menor, porque a médica que está aqui nessa composição está dizendo que com uma concentração, mesmo uma concentração maior, o risco de contaminação é menor. Eu estou achando muito interessante, muitíssimo interessante, porque, por exemplo, a acústica, eu vou, por vezes, em restaurante. Sim. Nossa. Aí você entra Sim. para conversar com Você a não Cris, consegue ou com o conversar. Daniel, ou com a Nani, e você não consegue conversar, você saiu de lá estressado, não conseguiu conversar e ainda pagou um valor para alguma coisa que não te deu resultado. Olha, falar em acústica, né? A comida é a última gente- coisa que você vai lembrar que estava boa. Talvez até tenha sido feito num modelo de BTS, aquele Outback da casinha. Sim, né? sim. Que ali virou um complexo comercial, Sim, né? sim. Porque antes era só o Outback, agora tem farmácia, Sim. tem não sei o quê, Tem, virou um complexo mesmo aquele lugar. E aí sofreu uma reforma incrível. E, O da Barra, perto do Arthur. da casinha. E aí eu nunca mais tinha ido lá. E esse final de semana nós fomos lá e o Regazzi, que é especialista em acústica, nossa, ficou louco. Porque lá era confortável. E agora ele é lindo e é insuportável. Caramba. Mas eu acho que Barulho. acontece muito isso. Às vezes Enlouquecedor. a empresa ela precisa expandir, mas às vezes ela não tem caixa. E aí às vezes economiza em detalhes que no final do dia, né, quando ele vai abrir as portas, quando ele vai receber o seu cliente, não está adequado para o cliente. Por detalhes, por coisas que ele economizou num acústico, economizou no ar-condicionado. Então, assim, a ideia nossa é que o nosso cara que vai expandir, né, o nosso cliente que quer fazer a escola dele, a concessionária ou o restaurante dele, ele não precisa descapitalizar a empresa, tirar o dinheiro do caixa da empresa e investir numa nova unidade.
né? Ele vai diluir aquilo ali no aluguel, né? É claro que ele tem ali as garantias, tem um contrato longo, né? Mas ele vai conseguir construir com qualidade. Não vai ser meia boca ali. E ele está pagando com OPEX. Sim. Ele não está pagando com CAPEX. Para você pagar com CAPEX, para você pagar com seu caixa, você tem que ter tido lucro, para desse lucro que você pagou imposto, pagou a nota fiscal, os impostos decorrentes de uma nota fiscal e o imposto de renda, você tirar uma parte dele, o que sobra para comprar. Quando eu pago como aluguel, não tem tudo isso? Não tem nem perto disso. E quando a gente entra nas questões tributárias, quando a gente fala que a gente estuda isso há 3 anos, é porque são vários detalhes, né? Então, quando você faz isso na pessoa física, o tributo é um. Quando você faz isso numa PJ, o tributo é outro. E quando o cara que vai alugar, o valor do aluguel, ele entra como despesa. Sim, exato. Né? Então, tem várias vantagens tributárias para quem vai alugar e para quem está recebendo o aluguel também. E que lá no final da linha... Isso. Quer dizer, certamente faz muito sentido. Mas o que eu gostei muito foi essa questão da engenharia, da capacitação técnica de vocês para apontar. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar um varandão aqui sem ar-condicionado. Mas eu já deixei o espaço para passar a tubulação, eu já fiz. Isso aqui não custa nada. Na hora de eu concretar, eu já deixei tudo pronto. Já tá tudo no teu segundo momento, aí você faz, mas faz direito. É isso. Ricardo, acho que uma coisa que quando você me perguntou o que era BTS, né, e a gente comentou aqui, olha, ele já existe, mas de uma maneira muito mais caseira, né? Isso a gente não pode dizer que não existe, né? A gente conhece pessoas, mas eu acho que a nossa grande diferença é justamente essa capacidade técnica, né? Eu e Daniel, a gente já trabalhou em várias áreas, né? Tanto no canteiro de obras, licenciamento, produto, marketing. Então a gente traz uma bagagem muito grande, e você falou sobre essa questão da técnica, e o Daniel falou uma questão mais da financeira. Eu vou unir as duas coisas aqui. Por exemplo, né, você é o dono de uma concessionária, por exemplo. Se você pega de uma maneira caseira para licenciar o seu projeto, ou para fazer o seu projeto de instalações, né? Eu tive esse caso que uma empresa, ela ficou ainda com o galpão dela quase 2 meses esperando a ligação definitiva da Light. Por quê? Porque o projeto não tinha sido feito da maneira correta, não tinha conseguido aprovar na Light da maneira correta, então ele não tinha luz. Então você consegue mensurar isso? 2 meses, você poderia ter inaugurado a tua loja e você ficou 2 meses... O que adianta xingar a Light, que tem um procedimento normativo para que aquilo aconteça? O que acontece? O desconhecimento faz a gente xingar a Light. Eu diria mais, o amadorismo... Aí gera prejuízo. Imagina 2 meses de loja fechada, o prejuízo. E a Light falando, ele não me entregou o documento correto, o projeto é errado, E a culpa é da Light. o poste está na posição errada, está fora do padrão. E fora é surpresa. Ela né? não pode, ela simplesmente não pode fazer por conta de legislação. Mas agora, juntando esse assunto, eu vou pegar o gancho desse assunto e colocar ele lá no no Company. Build que é Company, isso. Porque eu já vivi isso na construção de stand. E a gente fica sem luz. O stand era num terreno muito ermo, muitíssimo. E aí alguém fez algo errado e o poste não chegava no stand de jeito nenhum, até que aquela parte toda do terreno fosse aterrada e enfim. E aí a gente ficou, acho que na época, uns 4, 5 meses atuando em gerador. Porque não tinha luz da Light. Que é muito bom pro meio ambiente, né? Porque é o diesel e por aí vai. E o custo E a gente é limpinho. E quando o gerador parava, o calor insuportável, o stand todo de vidro. Então, assim, aconteceu algum erro aí. E daí a gente pode unir esses dois assuntos e aí vocês trazerem um pouco do conteúdo do que é a Build Company. Boa. Pra gente já casar isso. Olha, incorporador, pelo amor de Deus, não faz a gente sofrer com isso. Então, na verdade, 15 anos de experiência com stand de vendas, né? A gente não fez só para incorporadora, como a gente fez também já para uma empresa de shopping.
Ele foi inaugurar o shopping em Jacarepaguá. A gente fez um mega stand, projeto lindíssimo do Feu. E a gente vive essa experiência, né? A Cris, por muitos anos, ela esteve do outro lado do balcão, então ela sabia a dificuldade de você contratar uma empresa. Ela era exigente na forma de contratar, especificação, material, quantidade, prazo, qualidade, né? Logística, a né? logística. Isso que a Nani falou, super importante, não deixar o corretor sem stand de vendas, Não, né? pelo amor de Deus. A obra vai começar, peraí, onde é que eu vou botar o stand? Eu tenho que pensar nisso antes. Como é que ele recebe o cliente sorrindo ou falando? Fala. Pô, tá um calor Ou sem água. Não, Banheiro sem usar. Você não pode usar um banheiro. eu já Fica passei por 2 tudo isso, meses sem são muitos stand. anos de stand, né? Então, assim, eu já passei por banheiro que explodiu e a água voltou, banheiro que fica sem descarga. Não, eu já passei por sem casos luz. na hora da logística do stand de vendas, né? O arquiteto que eu contratei para fazer o stand, ele nem olhar onde eram as fundações do prédio. Ou seja, a gente ia construir o prédio, eu construí o stand, e 6 meses depois eu tinha que Você tem que demolir. demolir. Então a empresa faz um aporte ali de 2 milhões para construir o stand. Não é barato. E aí quando olha, não, agora em 6 meses demole, porque eu tenho que começar a fundação da obra. Então essa expertise a gente até orienta o cliente, né? Porque, gente, olha só, você vai botar o stand aqui, mas Imagina o tem que engenheiro ser- da obra, chefe. Tem que tirar o stand. E lá eles estão dizendo que não pode tirar o stand. Vai vender ou vai fazer a obra? É isso. Olha o problemão. É isso. E essa briga não é incomum, né? Não. Infelizmente não. Obra com incorporação geralmente tem esses atritos. Exato. Começa, na verdade, no orçamento, né? Quando vai comprar um empreendimento, vai comprar o terreno, e esse orçamento tá caro, né? Aí esse prédio não. Aí começa a briga interna ali dentro briga saudável, né? Dentro da construtora, dizendo, não, já baixa esse preço porque o custo de construção tá caro, e vai. E depois chega na parte comercial, acontece isso, né? Eu preciso tirar o stand de vendas para começar a obra. E a gente, por diversas vezes, por essa experiência que a gente tem, a gente já começa, por que você não chega o stand um pouquinho para frente? Por que você não recua? Diminui a quantidade de vidros, isso aqui vai ficar muito calor. Então a gente consegue dar alguns toques, que a gente sabe de onde que vai mexer no custo, né? E aonde que isso vai melhorar até a performance do stand. Sim, né? contas fixas, né? Porque, Exatamente. por exemplo, eu pagava as contas, né, de luz, ar-condicionado, luz, dos meus estandes. Isso é conta de corporação. A gente está gastando tanto dinheiro? Por quê? Porque a gente fez uma caixa de vidro. Né? Hoje, quando eu vou fazer, né, um cliente nosso me pede um orçamento ou um projeto mesmo, que a gente pode fazer o projeto, eu falo, olha, não coloca tanto vidro, você vai ter verba para manter, para pagar uma conta de luz tão alta? Você vai ter que contratar alguém para limpar o teu vidro tão alto, entendeu? Ou você vai colocar o vidro que consegue rebater esse calor, que consegue... porque aí custa 3 vezes o outro. Vai ter dinheiro para isso, Não, né? não faz sentido, porque a maioria dos lançamentos, graças a Deus, vende muito rápido. Então, assim, por que eu vou colocar esse vidro tão mais caro? Isso Não faz aí. sentido. Não comporta, você vai demolir o stand com rapidez. Exato. Sabe, eu fico muito feliz de haver um amadurecimento do nosso mercado, uma estruturação melhor das nossas ofertas de produtos e serviços para trazer essa opção para quem é responsável com seu dinheiro e quer ter uma solução segura. É só a gente olhar alguns investidores gigantes Sim. que têm feito investimentos de altíssimo risco. E agora, novamente, aí essa discussão de um mega investidor que está, todo mundo dizendo, ele agora não se levanta mais. Por quê? Porque fez uma ação de altíssimo risco. O que a gente quer? Construir uma concessionária com altíssimo risco, construir uma concessionária pequena, com baixíssimo risco, mais responsável, e ir crescendo. O que a gente quer? Ou quer chamar o pedreiro, Isso. que é o pedreiro que ensina o engenheiro, né? Só que não. Fazer de forma man baby, né? Exato. Artesanal. Então, o que você está dizendo, Nani, só para a gente concluir aqui, porque eu acho que vocês serão chamados outras vezes para a gente conversar mais. Será um Porque Vai ser um prazer. o que você falou da energia elétrica é muito interessante. A gente pegou um cliente agora que precisava fazer uma obra, precisava de uma quantidade de energia bastante importante para o sistema de ar-condicionado.
E aí falou, Ricardo, é impossível, eu vou ter que trabalhar no gerador. Eu falei, mas você vai ter que trabalhar no gerador aqui na cidade do Rio de Janeiro, como? A Light esteve aqui, o Alexandre falou que ele tem disponibilidade de energia, pode dobrar a capacidade, tem condição de dobrar a capacidade de fornecimento de energia hoje para o Rio de Janeiro, na sua área de atuação, é muita energia que tem disponível. O que está acontecendo? Não, há 2 anos e meio a gente está tentando com a Light e não consegue. Essa Light, eu falei, peraí, vamos entender. Liguei, veio uma diretora da Light, falou, não, fala com fulano. Falei com fulano e falei, Ricardo, a questão é a seguinte, eu não consigo atravessar a rua porque o IFAM não me permite quebrar a calçada. Tem nada a ver com a Light, você está xingando a Light. Será que tem a ver com o IFAM? Talvez também não. Porque o IFAM está cumprindo a missão dele de preservação de uma calçada importante no Rio de Janeiro, que é a nossa porta de entrada do país. O que a gente fez? Conseguiu aprovar pela rua de trás, porque eles tomavam conta de 2 ruas o terreno. Ela falou, aqui está tranquilo. Ah, está tranquilo? Tá. Em quanto tempo aprova? Ué, submete o projeto que a gente tem 1 semana para dar e dizer que está ok. E aí começar o projeto. É pensar fora da caixa. O cliente falou, eu não acredito, você é mágico, porque você é amigo do cara. Não, não tem nada de amizade, porque eles têm que cumprir uma legislação. É profissionalismo. Não estamos brincando no que a gente está fazendo. Acabou essa fase há algum tempo, né? Ah, que bom. Infelizmente no Rio a gente vê muito amadorismo, a forma de querer economizar em tudo. E aí essa economia de forma irresponsável. Total. E aí ela acaba com ele mesmo. Prejuízo. O principal prejudicado é ele mesmo. Mas tem melhorado bastante, né? Eu acho não, que, tem. A gente tem... isso eu acho que era muito comum mais antigamente, né? E eu acho que agora as pessoas estão mais conscientes de que ir pelo caminho certo faz com que você tenha melhor resultado. Sustentabilidade ao longo do tempo, porque senão você vai pelo caminho errado, mas aquilo também vai te dar dores de cabeça. Vai te dar dores de cabeça e sai caro. O impacto daquilo, ela faz. Mas quando você pega o mercado de varejo, que não é expertise dele, ele não entende, ele precisa estar assessorado de profissionais tecnicamente. Ele é especialista em academia, ele sabe vender plano de academia, ele sabe vender carro. Exatamente. Pode sair ou então, se quer risco, vai para uma lotérica, joga na loto. Não, assim, numa boa. O risco é gigante, mas também você pode ganhar uma boa bolada, né? Sem trabalhar, né? Ainda não conheço ninguém que tenha dado certo. Eu também não. Eu também não. Olha, assim, eu estou muito feliz com essa conversa. Eu realmente espero que a Nani continue nessa pegada que está extraordinária da trilha de real estate, que ela consiga continuar trazendo pessoas como vocês para que a gente consiga levar informação em posição de fala. Vocês têm posição de fala, né, Nani? Você tem posição de fala porque você faz a ponta, você vende. Se o produto não for bom, esquece a venda. Exato. Ela não vai existir. Exato. Então, estou bastante feliz. Brigadíssimo. Nossa, a gente que agradece a oportunidade de falar um pouquinho de BTS, né? Que pouca gente conhece. E tomara que as pessoas tenham entendido, né? Se a gente tenha conseguido se expressar, de entender que isso é uma porta de negócios para todo mundo, não só para a gente, como para vocês, como corretores, como donos de terreno, enfim. Eu acho que isso é uma luzinha que pode acender a cabeça de várias pessoas e enxergar isso como negócio. Eu acho que está piscando. Se você não entendeu e quer saber mais, entre em contato conosco, né? Tem os nossos contatos aqui, então a gente pode falar muito mais ainda sobre isso. Eu agradeço demais essa oportunidade. Eu acho que assim, a gente falar dessa multiplicidade de negócios que a gente faz, que a gente é capaz, né? Essa abertura que vocês deram é muito boa, né? Porque a gente mostra, né, que essa diversidade de coisas, elas culminam em coisas muito interessantes, como a gente descobriu aí, né? Esse trabalho do BTS, como a nossa experiência no corporativo pode agregar muito, né? Fantástico. Então, foi fantástico a gente estar aqui também com vocês. Muito obrigada e parabéns pelo espaço. Obrigada. Obrigadíssimo. Que agradece, com certeza. Vamos combinar o retorno. E vocês que estão assistindo a gente, se você tem um negócio que seja tão bacana
como esse em qualquer outra área, pode ser um pet shop, pode ser em qualquer outro segmento, uma clínica de beleza. Vem conversar com a gente, que o que a gente quer é ajudar a dar voz, dar visibilidade para projetos bacanas. E se você é empresário e quer subir degraus na sua organização, vem para cá também, porque a turma aqui é muito competente, né, Nani? Ainda bem, graças a Deus. Então, vem para cá, que eu acho que você vai imprimir uma velocidade bem maior no seu crescimento. Continua com a gente, vai lá, se inscreve no canal, aperta o sininho para você ser comunicado de novos vídeos e acompanha. Fica com a gente que tem muito mais para a gente continuar conversando.